Richard Ramirez, o serial killer satânico que aterrorizou os Estados Unidos durante os anos 80. O assassino fez mais de 10 vítimas em crimes brutais e encontrou a morte depois de longos anos. Richard Ramirez, também conhecido como Perseguidor da Noite, teve uma rápida, porém memorável carreira criminal. Durante pouco mais de um ano, assassinou 13 pessoas e falhou em matar outras 5. Estuprou, também roubou. Apesar de seus crimes terem sido realizados quando Ramirez tinha em torno dos 20 e poucos anos, ele cometeu seu primeiro delito aos 13 anos de idade. Sobre a sua infância e também os primeiros crimes, o futuro assassino vivia com a família em El Paso, no Texas, Estados Unidos. Seus pais imigrantes mexicanos tiveram 5 filhos e Ramirez era o caçula. Aos 2 anos, sofreu um grave acidente no qual um armário caiu sobre sua cabeça. Aos 6, foi diagnosticado com epilepsia. O pai, Julian Ramirez, sempre fora muito violento com o filho. Como modo de escapar de agressões, Richard começou a passar grande parte do tempo com seu primo mais velho, Miguel Ramirez. Bem, senhoras e senhores, no entanto, a companhia lhe traria ainda mais problemas. Miguel tinha um gosto por torturar mulheres. Mostrava diversas fotos de vítimas que ele havia matado e torturado durante seus serviços no exército. Mais tarde, Miguel atirou em sua esposa na frente de Richard, quando este tinha 13 anos de idade. O episódio, claro, transformou o garoto em um homem sombrio e muito frio. Já adolescente, Richard começou a inalar cola e usar LSD. Logo passou a cometer furtos para sustentar seu vício. Durante essa época, foi preso 2 vezes, acusado de posse de substância ilícita. Além dos roubos e do consumo de drogas, Ramirez criou um fascínio pelo satanismo. No dia 28 de junho de 1984, após uma noite cheirando cocaína, Richard Ramirez invadiu a casa de Jenny Vincon, de 79 anos, e matou-a esfaqueada. O filho de Jenny encontrou seu corpo no dia seguinte. A autópsia revelou que alguns dos golpes proferidos foram tão profundos que sua cabeça quase foi decapitada, além de detectar sinais de abuso sexual. Ele tinha um apelido. Quase um ano depois, em março de 1985, Richard Ramirez fez sua segunda vítima, uma mulher de 34 anos, chamada Dayle Okazaki. Foi morta com um tiro na testa dentro de sua casa. Dessa vez, porém, havia uma testemunha. A colega de quarto de Dayle, Maria Hernandes, viu Ramirez entrar na residência e contou à polícia que coletou retrato falado do suspeito e a bala que matou Okazaki. Ainda naquela noite, Ramirez parou o carro de Tícia Lian Yu e a raptou. Ela foi encontrada com vida horas depois pela polícia, mas não resistiu. A autópsia mostrou que Tícia havia sido baleada 2 vezes no peito e a arma era a mesma usada no assassinato de Dayle. A cidade de Los Angeles entrava em pânico enquanto os ataques continuavam. Jornais da região passaram a se referir ao criminoso como Perseguidor da Noite, mas vítimas eram encontradas, a maioria baleada e depois esfaqueadas, e em uma ocasião Ramirez arrancou os olhos de uma mulher de 44 anos de idade. Não é só isso não. A cena do crime sempre apresentava uma característica em comum, sinais de que um ritual satânico havia sido realizado. As autoridades então convocaram até mesmo o FBI em uma força-tarefa a fim de prender o psicopata. Bom, uma das testemunhas conseguiu fornecer à polícia o número da placa do carro utilizado por Ramirez e logo o veículo foi localizado. Foram coletadas impressões digitais e no banco de dados da polícia foi identificado o nome do principal suspeito, Richard Ramirez. Jornais publicaram o retrato falado do serial killer na primeira página. Todos estavam em sua busca, até que no dia 29 de agosto de 1985, Ramirez foi reconhecido na rua. Após uma longa perseguição da polícia e de 3 homens que ele havia tentado roubar o carro para fugir, que o batiam repetidamente, o criminoso foi finalmente preso. O julgamento de Richard foi um dos mais longos e difíceis da história dos Estados Unidos. Ao total foram entrevistados mais de 1000 jurados e cerca de 100 testemunhas. Enquanto isso, o serial killer conquistava milhares de fãs que escreviam cartas de amor. Uma delas, inclusive, chegou a se casar com Ramirez dentro da própria prisão. Ele aparecia nas sessões com pentagramas desenhados pelo corpo e chegou a gritar no tribunal: "Viva Satanás!". Em setembro de 1989, Richard Ramirez foi condenado à morte com 13 acusações de homicídio, 5 acusações de tentativa de homicídio, 11 acusações de assédio sexual e 14 acusações de roubo. O assassino morreu de câncer em 2013, enquanto ainda aguardava para ser executado no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin.
Que caso não? Bem, se tiver um assunto sobre investigação criminal, estaremos aqui para lhe apresentar. Já se inscreva se gosta desse tipo de assunto e obrigado por sua audiência. E nos vemos na nossa próxima investigação criminal.